O sentido de urgência se acentua. A necessidade de posições mais concretas de implementações no combate às mudanças climáticas é a tônica da realidade que vivenciamos em todo o planeta. Este é o contexto do bate-papo de hoje com a advogada e urbanista Sueli Mara Vaz Guimarães de Araújo, mestre e doutora em Ciência Política pela UNB e é coordenadora de Políticas Públicas do Observatório do Clima. A especialista também é docente no mestrado e doutorado em Administração Pública do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e atuou como presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA entre 2016 e 2018. Sueli Araújo é entrevistada do episódio 14 da série 15, Caminhos da COP30 no Brasil, a temperatura de nosso termômetro da emergência climática, e do episódio 21 da série 8, Justiça Climática, uma prioridade no século XXI, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc. Sueli, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc, nessas séries que tratam da COP30 e da justiça climática. O que eu gostaria de saber, primeiramente, é quais são as prioridades, de acordo com o Observatório do Clima, que fazem parte da pauta que é esperada, né, para a COP agora em novembro. Bom, a COP30, ela demorou a ter uma temática definida, na verdade, isso ainda está sendo ajustado, mas pelo encontro de Bonn, nós já temos mais ideia, né, do que vai acontecer. Com certeza, um tema importante vai ser a adaptação esse ano. Isso, na verdade, foi a primeira mensagem que já nos passaram há alguns meses, né, a adaptação está ganhando importância, até mesmo em razão da intensidade e da frequência dos eventos extremos nos últimos anos. Então, indicadores para a questão de como se alcançar a meta global de adaptação é um tema confirmado e relevante. Nós temos uma discussão muito importante em termos de transição justa. Esse é um tema que necessita ganhar força, e a expectativa é que o documento, nesse sentido, saia consistente após a COP30, né? Saia com avanços em termos de como tratar esse assunto. Nós temos discussões ocorrendo em relação ao detalhamento do Global Stocktake, né? Como que ele está, como é que as coisas estão andando até agora, e nisso a dúvida é se vai entrar alguma coisa em termos de combustíveis fósseis, e o Observatório do Clima defende que isso é necessário, né? Nós não temos ilusões de que no final da COP30 saia alguma coisa com muito compromisso ou muito detalhamento, mas pelo menos o tema combustíveis fósseis tem que ser mencionado nos documentos finais. E, assim, provavelmente o tema financiamento vai voltar, porque na última COP isso foi muito mal resolvido, e nas diferentes esferas aí de debate da COP30, eu acredito que a tendência é o financiamento voltar. O Brasil, como está presidindo a COP, ele tem que cuidar para que o tema financiamento não mate os demais temas, porque nós não temos nada preparado e detalhado para aprovação, né, em termos de financiamento. Então, ele não pode ser um tema que vá entrar em todos os poros da COP30 e acabar dificultando os documentos finais de saírem. Como toda COP, nós temos essa agenda oficial, internacional da diplomacia, mas também nós esperamos que nos debates paralelos ocorra muita discussão sobre a gravidade da crise climática, sobre a necessidade de os países terem compromissos mais fortes em termos de mitigação. Realmente a agenda vai ser extensa, tanto nos debates sociais quanto nos encontros paralelos, que são importantes, né? Toda a COP é um grande evento,
em que você tem a parte diplomática em si, mas também muitas discussões e negociações paralelas, né? Por exemplo, na parte de financiamento, o Brasil tem defendido a questão de um fundo novo relacionado à proteção das florestas, e isso é importante e necessário, é importante do ponto de vista do Brasil e de outros países que têm a mesma situação, por exemplo, Indonésia, nós temos outros países com perfis parecidos no sentido das emissões, então a expectativa é grande, só torcemos para que a parte de infraestrutura da COP não dê problemas, porque senão a discussão vai passar a ser as reclamações sobre hotéis e coisas desse tipo, né? Então, na torcida, para que os governos, né, porque tem os governos subnacionais nisso também, consigam organizar a COP a tempo para que não ocorram problemas de onde ficar, como se transportar e coisas desse tipo, que não deveriam ser tema de discussão. Sueli, a gente sabe assim que o Acordo de Paris, né, completou 10 anos e a gente já passou de 1,5 graus, né, de aumento na temperatura média do planeta, que é o que os cientistas nos colocam, né, cenários não tão assim positivos, né, com relação a essa questão da mudança do clima. E a gente, ao mesmo tempo, assim, na realidade nacional, a gente tem o Plano Clima sendo confeccionado, né, para uma atualização da política nacional, né, de mudanças climáticas, mas que, ao mesmo tempo, a gente vê uma questão assim, desconectada do setor, por exemplo, de agricultura, pecuária, né, que a gente chama, né, da questão do agronegócio, e, ao mesmo tempo, a questão do fogo, né, muitas queimadas, muitos incêndios, né, nos últimos anos, e alguns biomas mais sensíveis ainda, né, como o Pantanal, enfim, todos os demais também. Então, dentro dessa perspectiva que a gente tem científica e da questão da política que está sendo formalizada, você considera que é algo assim factível de melhora ou ainda é muito difícil falar que isso vai trazer uma melhora nessa situação? Bom, no plano internacional, os países estão atrasados na apresentação de suas novas NDCs, das contribuições nacionalmente determinadas, e isso é muito ruim, e nós temos uma situação que, mesmo que todos os países cumprissem o que prometeram nas suas NDCs, mesmo assim a gente estaria bem acima do 1,5 grau, e ultrapassamos, né, pela primeira vez, 1,5 grau em relação aos níveis pré-industriais em 2024. Os cientistas apontam que a variação foi 1,55, né? Estamos já, então, acima do que deveríamos estar pelo Acordo de Paris. Esse quadro impõe muito mais ambição do que nós estamos tendo em relação, assim, no plano global, né? E a preocupação é que com os conflitos que estão ocorrendo no mundo, a atenção para a questão climática, ela está reduzida, né? E isso se soma a uma posição negacionista de um grande emissor, o segundo grande emissor, que são os Estados Unidos, né? Primeiro, a maior emissor de gás de efeito estufa é a China, depois os Estados Unidos, né? Então, a situação não é simples, mas nós temos que tentar, porque a crise já chegou, né? O mundo já mudou, né? E nós temos que lidar realmente com uma nova realidade, para a qual não estamos plenamente preparados, né? O que isso significa em termos de Brasil? Nesse esforço de elaboração do Plano Clima, as medidas, né? Porque o Brasil é um grande emissor. O Brasil, ele fica entre quinto ou sexto se você considera as emissões vindas de mudança de uso da terra, né? Principalmente de desmatamento, essencialmente, né? Então, somos um grande emissor, não somos os Estados Unidos, nem a China, né? A Índia e a Rússia emitem mais do que nós emitimos,
mas estamos entre os grandes emissores, principalmente por causa do desmatamento. Mas nós temos que construir um plano clima que seja realmente uma meta política pública. O que significa isso? Uma política pública que dê diretriz para quase todas as outras. O plano clima teria que estar acima das demais políticas públicas para que funcione. Então, ele tem que ser interdisciplinar, transdisciplinar, né? Ele tem que estar o inter nessa conexão entre as políticas públicas, o trans, porque ele na verdade, ele faz parte de tudo, né? Deveria fazer parte de tudo. Isso não ocorre na verdade, né? Na política climática, nós ainda temos uma centralização excessiva no Ministério do Meio Ambiente, de Mudança do Clima, que tem que coordenar, que tem que liderar, mas nós não sentimos, na prática, os demais ministérios tão envolvidos assim com a temática. Apesar do plano clima, tanto o plano clima mitigação como o plano clima adaptação estão sendo feitos com a participação dos diferentes ministérios, nós ainda não notamos uma priorização nas demais pastas ministeriais, como tem no Ministério do Meio Ambiente. Isso é uma lacuna ainda, isso é um desafio, na verdade, em que eu acredito que a própria presidência da República tem um papel grande no sentido de assegurar que isso ocorra, né? Não basta os técnicos dos diferentes ministérios construírem os planos setoriais, por exemplo, se não tomarem aquilo não como um documento, mas sim como uma base estruturante do que cada ministério vai fazer. Essa que é a questão. E isso é difícil, porque a tendência é cada pasta ministerial ficar muito na sua caixinha, né? Então, aí a parte do plano setorial da agricultura, por exemplo, aí passa a ser um documento a mais, ou o plano relativo à energia, né? E aí que não um documento a mais que não se reflete exatamente no dia a dia do que o Ministério vai fazer, o Ministério e seus órgãos vinculados, né? Então, esse é o desafio, o governo o plano clima adaptação está bastante adiantado, praticamente fechado, mas o plano clima mitigação ainda está em elaboração, os planos setoriais são 16 setoriais do plano clima adaptação e 7 setoriais do plano clima mitigação. Tudo isso, segundo o governo, a gente espera que dê certo, vai ser finalizado para a COP30, né? Eles ainda estão redigindo algumas partes, alguns eixos transversais. E o que mais me preocupa, Sucena, é a parte de meios de implementação. Porque não adianta a gente produzir um documento, a gente tem que produzir política pública e aplicar, né? E se a parte de meios de implementação não estiver clara, e não está até agora, nós vamos fazer um documento que vai ficar no papel, e que pode ser bom tecnicamente, mas que tende a ficar no papel, como ocorreu com o Plano Nacional de Adaptação em 2016, que não era um plano ruim. O atual é mais detalhado, é mais interdisciplinar, mas não era um plano ruim, mas ficou no papel, né? A parte de meios de implementação, ela vai ser um dos temas transversais do Plano Clima, ela vai valer para tudo. E meu receio é que eles se limitem a indicações genéricas, né? Isso vai ser feito com os recursos orçamentários que tem na linha tal, no programa para a política tal, mas o que temos de recursos hoje disponíveis para a política climática é muito pouco. O governo conseguiu avançar muito no aumento de recursos do Fundo Clima. O Fundo Clima, hoje, esse ano, incrivelmente, tem 24 bilhões disponíveis, é muita coisa. Isso foi conseguido a partir, principalmente, da liderança do ministro Haddad, junto com a ministra Marina, na questão da emissão dos títulos soberanos sustentáveis. Eles captaram dinheiro em quem quer investir, né, na nossa política climática. Isso é excelente, só que tem efeitos também complicados, porque
a maior parte desse recurso, quase a totalidade, é de recursos reembolsáveis. O que significa? Porque a gente captou lá fora, então a gente vai ter que pagar o investidor, né? Tem que pagar a nossa captação. Eles estão conseguindo investir e eles só podem emprestar. Então, eles estão investindo, o setor empresarial está pegando esses empréstimos para investimentos importantes em relação à questão climática, mas é uma dificuldade enorme, por exemplo, em você emprestar para adaptação. Municípios que têm enchente todo ano, que têm seca todo ano, muitas vezes não têm sequer capacidade de endividamento, não vão pegar esses recursos, não vão pegar esses recursos, né? Então, o governo precisa conseguir destinar mais recursos não reembolsáveis a fundo perdido, em essência, que eu acho que as pessoas entendem, e priorizar também a adaptação. É um desafio, nós entendemos a complicação, né? O dinheiro, como ele foi captado em títulos, ele tem restrições, e eu sou até do comitê do Fundo Clima, representando a sociedade civil, uma das representantes. A gente entende as dificuldades, mas a gente também tem que falar das lacunas. E a lacuna está em financiar mais adaptação, quer dizer, ter um maior equilíbrio entre o financiamento da mitigação e da adaptação, ambas são super importantes, né? Mas nós temos que conseguir ter recursos a fundo perdido. Como é o Fundo Amazônia, por exemplo, o Fundo Amazônia, eu não empresto recurso, eu dou, né? O volume é muito menor, mas tem que ser algo na linha de como funciona o Fundo Amazônia, né? Ou recursos orçamentários, fazer remanejamentos para garantir maior aporte de recursos no próprio Ministério do Meio Ambiente que possam ser doados, né? A parte de recursos não reembolsáveis que fica no Ministério do Meio Ambiente é uma parcela irrisória, é um recurso que mal paga o custo operacional, e não dá 10 milhões por ano. E nós estamos com 24 bi no Fundo Clima, na parte que o BNDES gerencia, né? Então, tem avanços, tem que ser reconhecidos. O Brasil nunca teve tanto dinheiro para clima, mas a forma como esse dinheiro entrou também gera limitações que têm que ser enfrentadas, né? Quer dizer, eu financiar empresas de energia, na parte de renováveis, né? Eu financiar empreendimentos que ajudem a mitigação, mesmo que seja também na parte florestal, tem um monte de coisa que o fundo está fazendo, né? Só que, realmente, eu me preocupo muito, principalmente com os municípios que não têm capacidade de endividamento e que estão em áreas de risco. Essa parte eu acho que está descoberta, Suciana, está descoberta. Nós precisamos ter recursos. E isso precisa aparecer no plano clima, esses recursos, quanto que tem de orçamento, o que tem até agora, que apareceu nas minutas do plano clima, é insuficiente. Eu li alguns setoriais e é insuficiente. Então, temos que aumentar a parte orçamentária, e não é só no MMA, é em geral, né? Tudo que aparecer no plano clima, aumentar a parte orçamentária, mas temos que manter os recursos vultosos no Fundo Clima, mas a gente tem que financiar a adaptação e temos que financiar quem não pode contrair empréstimos perante o governo. E Sueli, você falando nisso, a gente sabe que tem o encontro dos prefeitos, né, os governos subnacionais, que às vezes eles tentam tomar medidas, né, que o governo federal não toma, não consegue tomar, né? Você acha que dentro dessa conjectura que você está passando, que essa conjectura é antiga, né? Sempre houve um problema para atingir justamente os municípios, né? Que começa de lá os planos municipais também, né? Você acha que esses encontros dos governos subnacionais podem ser algo assim que traga vamos dizer assim, um fomento, né, para essa adaptação, para mitigação, assim, essas linhas de financiamento? A articulação entre municípios, a articulação entre estados, tudo isso pode ajudar.
pode ajudar até na organização de demandas mais amplas para o governo federal que possam ser tratadas de forma agregada, né? Muitas vezes os municípios da mesma região passam pelos mesmos problemas e não conseguem fazer essa ação coletiva. Então, eu acho que todos os encontros, debates, discussões entre os entes subnacionais são úteis, e não pode ser só no sentido de eu vou ajudar, isso vai me ajudar a pedir melhor para o governo federal, porque o orçamento do governo federal é um cobertor curto, né? Não vai pegar todo mundo, né? Então, esses encontros têm que ser úteis também no sentido de tentativa de um trabalho conjunto mais efetivo, né? Eu acho que a nossa federação, ela é meio, da maior parte das políticas públicas, ela é meio distorcida e é uma expectativa exagerada sobre o que a União consegue fazer. A União tem um papel importantíssimo. A União, ela tem mais facilidade, né, para captar, por exemplo, recursos internacionais, sejam de empréstimos ou doações, mas os estados e municípios também têm o seu papel, e quanto mais eles atuarem de forma integrada, melhor para isso funcionar. Só fazendo agora uma ponte, né, o que se fala, né, de recursos, né, 1,3 trilhão, né, de dólares, né, voltando agora para a COP, para a questão do auxílio, né, de adaptação, mitigação. A gente vê que esse assunto é tão antigo, que eram antes valores bem inferiores a esse, nunca se conseguiu, né, fazer com que a coisa decolasse, né? Não é muito ambicioso esse valor? Eu fiquei imaginando assim, se a gente não conseguiu com 100, né, o que dirá com 1,3 trilhão? E como fazer com que os países que estão insulares, os países mais vulneráveis, né, em vulnerabilidade, consigam, de fato, né, conseguir uma verba para fazer suas adaptações e, como você mesma disse, né, os eventos extremos, não tem como, né, fugir disso. Bom, o valor subiu, principalmente quando as pessoas começaram a prestar atenção nas necessidades de recursos para adaptação. Adaptação é cara, né? É uma área cara, porque você mexe em infraestruturas, né? Tem países que precisam, na verdade, mudar grande parte da sua forma de produzir, da sua economia, para que isso funcione, né? É um desafio, e eu acho que a gente não pode ter ilusões em relação a esses recursos e ficar esperando, quieto, sem fazer nada, enquanto esses recursos não chegarem, porque aí é uma tragédia em termos de perspectiva de futuro, né? E quando esse detalhamento do financiamento conseguir avançar, e eu espero que seja logo, provavelmente na próxima COP, o tema vai vir, a gente querendo ou não, o Brasil, a ONU, querendo ou não que financiamento entre na COP30, o tema vai chegar espalhado nos diferentes debates, né? Porque sempre acaba chegando na parte como financia, né? Mas acho que o tema vem agora, mas eu espero que isso esteja mais detalhado na próxima COP, mas nós não podemos ficar parados, principalmente um país como o Brasil, que eu acho que tem condições de tocar políticas públicas consistentes nessa área, mesmo sem os recursos internacionais. O Brasil é uma grande economia, só é um país muito injusto socialmente, né? O nosso problema não é exatamente o total de dinheiro, mas sim quem fica com o dinheiro e a quantidade de pobreza que nós temos no país como um todo, né? Esse é o grande problema, né? Então, países como o Brasil, que tem como fazer remanejamentos, que tem como impor uma atuação mais forte no nível do país como um todo, isso inclui o setor empresarial, isso inclui todo mundo, né? Todos temos o dever de proteger o meio ambiente, está escrito no artigo
225 da Constituição, né? Então, eu acho que o Brasil tem muito mais condições do que um pequeno país insular que está sendo literalmente afogado, né? E que não tem renda para fazer nada, né? Então, na prioridade desse financiamento dos países em desenvolvimento, sim, tomara que fique alguma coisa para o Brasil, mas eu acho que nós temos que olhar com muita clareza para aqueles países que não têm condição nenhuma, pela dimensão de sua economia, de reverter as coisas, né? Essa discussão é uma discussão difícil, ela é eterna quase nas COPs, né? Só que agora o valor aumentou, principalmente por causa de adaptação. Realmente a adaptação precisa de trilhões, Luciana, precisa, né? Mas como que a gente, se não cumprimos nesses anos todos, né? E a questão do apoio dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento, ela sempre esteve nas negociações climáticas, desde sempre, né? Desde sempre, desde a Rio 92 se falava nisso, né? Depois os números foram se tornando mais concretos e bem mais baixos, como você falou, do que está hoje, mas nós temos que continuar com essa discussão, nós temos que ter debates mais claros e de responsabilização mesmo, né? Eu não sei o quanto vai se avançar, acho que financiamento não avança agora na COP30, talvez em uma ou outra menção nos documentos, né? Mas não com detalhamento. E mesmo se, pelo menos, o que tem até agora é que não será uma COP 2 do financiamento, né, que nem a última em Baku, que esse tema ele vai vir, mas não vai ser o central. Mas, enquanto isso, nós temos que cobrar, assim como estamos no Brasil, acho que temos que cobrar que, via detalhamento do plano clima, provavelmente, o país realmente volte os seus esforços para a concretude dessas políticas públicas. Essa é a minha preocupação, né? E tem até, Suciana, tem umas novidades que eu ando preocupada, uma especificamente. O IBAMA tem um programa de conversão de multas em serviços ambientais. Isso é um decreto de 2017. Eu não sei quanto está agora, mas em 2018, quando eu estava na presidência do IBAMA, nós tínhamos no IBAMA 38 bilhões de reais em multas não pagas. E esse recurso, ele, mesmo dando o desconto previsto na legislação de 60%, ele é muito dinheiro, porque ele é bem mais do que tem, por exemplo, no Fundo Amazônia. O IBAMA está desenvolvendo editais para botar isso na rua novamente, acho que talvez até resgatando um que fizemos em 2018 sobre a parte das nascentes do São Francisco, com um olhar hídrico, mas tem uma decisão recente do TCU colocando um monte de objeções ao programa de conversão de multas, e eu estou assustada com ela. Porque no programa de conversão de multas e serviços ambientais, na modalidade indireta, que é a que pega projetos maiores, o dinheiro não entra no caixa público, ele vai direto para o projeto, né? O infrator que adotou a conversão, ele deposita em projetos previamente aprovados pelo IBAMA. E parece que o TCU está querendo cortar isso. Estou bem assustada, porque é bastante dinheiro, gente, é bastante dinheiro. Não temos esse dinheiro todo internamente no orçamento, e se a gente achar que isso vai ser pago, não vai. Nós teríamos que ter um grande esforço de adoção do programa de conversão de multas por serviços ambientais pelos autuados do IBAMA. O IBAMA aplica por ano mais de 3 bilhões de reais em multa, entre 3 e 4 bilhões, é muito dinheiro por ano, por ano. E a taxa de pagamento é pequenininha. Então, o correto seria investir muito em fomentar esse programa. E o que você está falando, né, Suri? A gente observa que às vezes muita coisa vai para o tesouro, né, e se perde, né, que deveria voltar para o meio ambiente.
Isso é uma tônica que a gente vê ao longo dos anos, né? Infelizmente. Isso ocorre principalmente no Fundo Nacional do Meio Ambiente. O fundo, 50% das multas ambientais hoje vão para o fundo, só que as pessoas pagam pouco, né? Os infratores têm menos, se pegar o volume de dinheiro, não dá nem 5% de pagamento por ano. Se pegar o número de processos, pelo que eu me lembro, chega perto de 20% dos processos, o que significa? Os autuados com pequenas multas, com valores baixos, eles pagam, mas os que recebem multas elevadas, eles contratam um bom advogado e estendem isso por ano. Isso inclui grandes empresas, isso ocorre não só no IBAMA, isso ocorre, na verdade, todas as autarquias federais que aplicam multas. Agora, os 50% dos valores pagos de multas ambientais vão para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, que é antigo, de 1989. Só que todo ano tem contingenciamento, todo ano. O que fica disponível para uso durante o ano é 10 milhões de reais, não passa disso, isso é um absurdo, o resto tudo é contingenciado. E não vai para meio ambiente, por isso que eu acho importante o programa de conversão de multas, porque não tem que ir para pagar despesas administrativas do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, não se justifica, porque o poder público ele não pode depender de que tem um monte de multas, um monte de infrações para sobreviver. Mas o dinheiro tem que ir para projetos ambientais, não tem que entrar no caixa público. A gente vê a complexidade, né, e a tônica que se repete, né, infelizmente. E outra questão também, que a gente sabe que o assunto é vasto, né, mas a questão da transição. A gente percebe que a transição, quando você falou, né, a questão do combustível fóssil, né, não ser tocado na COP é uma coisa assim, chega a ser até... É assustador. Né? Como é que você pode imaginar que é justamente, né, o cerne da questão é esse, né, combustível fóssil e desmatamento, né, com relação ao pré-sal e também a exploração na Amazônia. Tanto que até o presidente, né, da COP, né, embaixador André, ele foi questionado a respeito disso, né, como anfitrião, como é que isso fica, né, com relação às políticas internas? Nós temos que exigir coerência, porque o embaixador André, ele é muito preparado e conhece muito do tema, e também junto com a Natone, eles estão tentando incluir o tema combustíveis fósseis, mesmo que de forma mais leve, nos documentos, em alguma parte das decisões da COP30. Provavelmente vão ter muita dificuldade, o que sair nesse sentido vai ser mais genérico, né, porque não tem propostas claras em termos de compromissos de descarbonização, de redução da produção de fósseis. Agora, o Brasil está precisando mostrar coerência nesse sentido, porque o que ele prega lá fora tem que refletir compromissos adotados internamente, na minha opinião, né? E a principal contradição na política ambiental do governo Lula, para mim, é a decisão de expansão da produção de combustíveis fósseis, principalmente em novas fronteiras exploratórias, como a bacia sedimentar da Foz do Amazonas, o restante da margem equatorial, mas também a bacia de Pelotas, no sul do país, que eles estão abrindo e tem previsão de muitos blocos. O Brasil hoje é o 8º maior produtor de petróleo do mundo, produz mais de 3.400.000 barris por dia. Nós produzimos mais do que a Noruega, do que o Kuwait, e hoje mais de 50% do petróleo que nós produzimos já é para exportação. Essa decisão de expansão, ela tem a ver com obter dinheiro com a produção via exportação. A preocupação não é a demanda interna, nós temos petróleo suficiente para muito tempo, com o que a gente já produz, as plataformas já em operação ou as áreas já em exploração, nós temos petróleo suficiente para a demanda interna por muito tempo,
precisamos também gerenciar a demanda, né, precisar menos de petróleo, né, mas, assim, independente de qualquer coisa, nós temos para a nossa demanda interna. O que o governo quer é conseguir dinheiro, e petróleo dá dinheiro, com uma narrativa de que isso vai resolver os problemas sociais. Não tem resolvido até agora, e o Brasil é um grande produtor. Essa é a questão. Petróleo gera dinheiro, mas não gera justiça social. Na verdade, o petróleo offshore é altamente concentrador de renda e não equalizador. Não, ele gera até dinheiro para o governo, mas o TCU acabou de, tem uns 6 meses, soltou um relatório mostrando que o governo não está usando esse dinheiro como deveria, e muitas vezes fica usando para a questão da contabilidade da dívida pública. Né? Então, tem um questionamento a ser feito. Eu, pessoalmente, acho a opção pela expansão de combustíveis fósseis, pela produção de petróleo, especificamente, uma decisão equivocada com olhar para o século passado. E eu entendo que os brasileiros têm que participar dessa discussão, que vai muito além de se o IBAMA vai dar licença de perfuração no Bloco 59 ou não. Quando eu era presidente do IBAMA, em 2018, eu neguei perfuração em 5 blocos da empresa Total do lado do Bloco 59, mas é do lado mesmo, e não saí nem no jornal. Não saí no jornal. Por que eu não saí no jornal? Porque o IBAMA dá muitas licenças desse tipo, muitas, igualzinho a licença do Bloco 59, da mesma forma, com o mesmo tipo de licença e requerimento, o IBAMA já emitiu mais de 2.000 licenças desde 2007, 2.000. Está negando uma e o mundo está caindo. Por que o mundo está caindo? Porque o Bloco 59 na Foz do Amazonas é o que está com licenciamento mais adiantado, e se essa licença sair, eu acho que infelizmente vai sair, agora entre agosto e setembro, isso vai funcionar como uma porteira para facilitar os futuros licenciamentos. Na verdade, ninguém sabe se tem petróleo ou não no Bloco 59, só vai descobrir quando perfurar. Né? Eles acham que tem pelos estudos preliminares, mas não tem certeza se tem. Né? Mas a aposta é que tem, e que isso vai impulsionar toda a exploração de uma forma muito mais rigorosa na bacia sedimentar da Foz do Amazonas, que é uma área extremamente sensível, extremamente sensível. Bom, Sueli, se a gente fosse conversar, acho que a gente teria que ter umas 5, 6 horas de preliminares para continuar a conversa, né? Porque a gente está falando também da questão da biodiversidade, né? Como é que a Convenção do Clima, né, converge de biodiversidade, desertificação também, né? Porque parece que nada se conversa, né? Se a gente for pensar bem das atitudes que são tomadas. Mas, assim, a gente está chegando nos momentos finais e eu gostaria que você fizesse as suas considerações e qual a mensagem que você acha que, por exemplo, a gente sabe que vai ter participação indígena de povos tradicionais, um pouco diferente das outras COPs, que foram em países petroleiros, né? Que tem, enfim, é até estranho, né? A gente começa a perceber assim a tônica, mas será que essa participação, a provocação é essa? Dessas comunidades, enfim, vai surtir efeito de fato? Elas vão ter esse poder de fala e de interferência ou não? Como é que você analisa também isso, por favor? Primeiro fazer um comentário. A gente também é um país petroleiro, mas nós temos a floresta também, toda a nossa riqueza, não só a floresta, toda a nossa vegetação nativa, a nossa biodiversidade, a nossa mega biodiversidade, né, colocada sempre no topo. Todos os cientistas falam que o Brasil é absolutamente mega diverso e peculiar nesse sentido em relação aos demais países, né? Então, temos petróleo, mas também temos a riqueza que vem da nossa vegetação e também que vem dos conhecimentos tradicionais associados, né, essa convivência com a vegetação nativa. Então, temos muita riqueza a partir de conhecimento tradicional também. Eu acho que isso, nos eventos paralelos da COP30,
isso vai ganhar muita força e tem que ganhar. Isso é importante. É importante para o mundo entender a realidade não só da Amazônia e dos demais, mas dos biomas brasileiros em geral. Normalmente o foco fica muito na Amazônia, e a Amazônia realmente é relevante demais, mas eu acho que o olhar tem que ser para a riqueza que o Brasil tem nessa perspectiva, e eu espero que isso gere efeitos em termos de valorização da comunidade internacional, né, em termos de como eles olham para o Brasil, pode gerar pactuações bilaterais ou de grupos específicos de países que não sejam não sejam relacionados aos documentos finais da COP30, né? Eu acho isso bastante importante, Sucena. Agora, é preciso realmente ficar claro que assim, a chance de entrarem temas novos, só floresta, por exemplo, um documento de floresta, isso não vai entrar na parte oficial da conferência, porque não dá tempo. Existe um ritual nesses documentos internacionais, né? A etapa principal, acabamos de passar por ela, que é o encontro de Bonn, que sempre tem antes das COPs. Então, é bom que as pessoas entendam essas limitações, mas isso não quer dizer que os movimentos sociais não devam se empenhar para fazer muito barulho, para colocar suas demandas, para gritar mesmo sobre a necessidade que nós temos de proteger os nossos recursos, de tratar o nosso futuro, realmente considerando a descarbonização, considerando um país mais justo, né, socialmente. Tudo isso tem que ser tratado de forma integrada, e eu acho que, sinceramente, voltando, usando a mesma expressão, tem que fazer muito barulho, tem que botar o Brasil para o mundo, mas sem a ilusão de que isso vai alterar a parte diplomática, né, da COP30. Isso não ocorre nunca, na verdade, né, porque tem o evento central, ele tem uma lógica internacional que independe do país que está sediando a conferência. E só para acrescentar, então, por exemplo, a Cúpula dos Povos, né, que é o evento da sociedade civil, geralmente gera algum documento, né, enfim, as demandas, né, da sociedade, são várias organizações, né, você considera que, pelo menos na política interna, possa refletir dentro das mudanças? Eu torço para que isso ocorra. Eu torço para que esses debates todos levem a que mais ministérios olhem a questão ambiental, levem para... Aí eu talvez esteja sonhando mais, que o Congresso Nacional pelo menos reduza a velocidade do seu trator destruidor da legislação ambiental, né? Acabamos de passar na votação do licenciamento ambiental, que é a principal ferramenta da Política Nacional do Meio Ambiente para a prevenção de danos, e a lei aprovada merece veto integral. Ela é um absurdo. Ela é o pior texto que apareceu no Congresso desde a institucionalização da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981. Nunca vi, passei minha vida profissional quase toda na Câmara dos Deputados, e eu nunca vi um texto desse tão ruim, tão retrógrado e tão antiambiental, né? Então, a gente torce para que essa movimentação da COP30 nos auxilie nesse sentido. O meio ambiente, de forma geral, o clima e meio ambiente, de forma geral, no governo esteja mais claro, também nos governos subnacionais, que tem alguns com posturas bem questionáveis em termos de política ambiental, e que o Congresso preste atenção no que está sendo debatido. Em relação à NDC brasileira, tendo em vista, se for aprovada, né, sendo aprovado essa lei nova do licenciamento, ela é factível conseguir essa NDC com esse... Olha, né? Eu me preocupo e eu considero a NDC muito pouco ambiciosa. O Observatório do Clima pedia bem mais da NDC.
mesmo com uma NDC menos, ela é mais ambiciosa do que a anterior, porque assim impõe o Acordo de Paris. Mas eles poderiam ter sido muito mais rigorosos e apontado metas assumindo compromissos mais fortes de descarbonização, né? Mas mesmo assim, com uma MDC que é meio dúbia, ela é em banda, tem 2 números, eu não sei nem como que eles vão fazer exatamente no plano clima para incorporar esses 2 números da nossa MDC atual. Mas mesmo assim, com a aprovação do licenciamento, acredito que muita coisa em política ambiental está em risco. A maior parte do licenciamento do país vai ser um apertar de botão sem estudo ambiental e a licença vai ser impressa, assumindo que o órgão ambiental vai ter todas as condicionantes escritas para todo o território da sua jurisdição. Isso é impossível. Isso é impossível. Eles estão tirando responsabilidade do setor empresarial e jogando no colo do poder público. Na verdade, é isso. Porque como é que você vai estabelecer condicionantes genéricas? Você vai deixar para grande parte dos licenciamentos, a gente acredita, pela estimativa que nós fizemos em alguns estados, que o licenciamento automático, autodeclaratório, vai pegar 90% dos processos nos estados. No IBAMA não é o problema, porque o IBAMA mexe com mega empreendimentos que não vão para o licenciamento automático. Mas nos estados, que são os grandes licenciadores do país, dão 90% das licenças e 90% dos processos deles têm potencial de se transformar em autodeclaratório. Isso não existe, não existe. Isso é um retorno a uma época de descontrole ambiental da década assim, de 50, 60, quando a gente tinha em Cubatão o Vale da Morte, né? As crianças nasciam encéfalas, né? Porque as mães estavam contaminadas com poluição industrial. Não fazer controle ambiental é isso, é esse tipo de realidade. E o licenciamento ambiental é a principal ferramenta para garantir esse controle, né? Então, é realmente assustador o que o Congresso aprovou e nós esperamos que o presidente Lula tenha a sabedoria de vetar na íntegra. Com gratidão, Sueli, e que a gente possa ter novas pautas, né, mais promissoras, né, com relação à COP. Depois a gente conversa mais, né, após as negociações. Obrigada, viu? Ótimo, Cecília, eu que agradeço.